Olá, estamos quase chegando ao final dessa parte inicial de introdução ao estudo da química. Na videoaula anterior, nós vimos dois conceitos que vão ser bastante importantes para o entendimento dos processos de separação de misturas. A gente falou em misturas homogêneas, aquelas que apresentam aspecto visual contínuo, e misturas heterogêneas, aquelas que apresentam aspecto visual descontínuo. Na natureza, não é muito comum a gente encontrar substâncias puras. Então, o que a gente faz? A gente utiliza um método, um processo de separação para obter essa substância de forma isolada. Então, os processos de separação e mistura também podem ser chamados de análise imediata. E aí, o tipo de processo vai depender do tipo de mistura e da substância de interesse. Aqui vocês observam 4 imagens e essas 4 representam processos de separação de misturas diferentes. São misturas heterogêneas e vocês podem observar que elas têm em comum todos os componentes das 4 misturas são sólidos. No primeiro caso, a gente tem uma mistura muito comum no nosso dia a dia, que é feijão sadio e feijão estragado, ou feijão e pedrinhas. Então, quando alguém vai separar as pedrinhas, por exemplo, a gente diz que está realizando uma catação. Na figura ao lado, vocês observam alguém com a peneira, e aí dá a falsa impressão de que é uma peneiração. Nesse caso, o processo é uma ventilação. Quando, por exemplo, alguém já passou arroz no pilão, separou a casca do arroz, e aí coloca nessa peneira, joga material misturado para cima, o vento passa e arrasta o mais leve, que é a casca. E aí a gente tem a separação dos dois. Na figura seguinte, a gente tem agora sim uma peneiração, que é muito utilizada na construção civil. Então o pessoal pega areia, passa na peneira para ficar com a areia mais fina e o cascalho é desprezado. Aí a gente tem uma peneiração. E na imagem ao lado, a gente tem um processo que não é tão comum no nosso dia a dia, mas que é chamado de imantação. É quando um dos componentes dessa mistura ele tem propriedades paramagnéticas ou ferromagnéticas, ou simplesmente ele é atraído por um ímã. Então, se só um deles é atraído por um ímã, a gente pode fazer uma imantação ou uma separação magnética. Essa outra imagem, ela representa outro processo, também para uma mistura heterogênea envolvendo sólidos, só que agora tem a participação de um outro componente. De igual modo, a ventilação, quando o ar passou e arrastou mais leve, na levigação, agora é uma corrente de água, a água passa, arrasta o mais leve e deixa o outro componente. É um procedimento que é muito comum, por exemplo, nos garimpos. Então, levigação. Ainda dentro dos processos de separação de misturas heterogêneas, só que agora envolvendo líquidos, por exemplo, uma mistura de água e óleo, a gente pode utilizar esse funil de decantação. Nesse funil de decantação, observem que tem uma torneirinha. Quando essa torneira é aberta, deixa-se escoar o líquido menos denso. Quando todo ele escoar, fecha. E aí a gente tem os dois líquidos separados em recipientes diferentes. Esse processo é chamado de decantação. A gente também tem a possibilidade de um processo de separação mais simples, principalmente quando a gente não está num laboratório de química ou de uma outra área que faça uso desses equipamentos, que seria realizar uma sifonação. Na sifonação é utilizado um sifão, e aí esse sifão a gente faz a sucção de um dos líquidos e faz a transferência dele para outro recipiente. É um procedimento que muitas vezes é utilizado quando um veículo ele fica sem combustível. Alguém presta suporte para ao lado e com uma mangueira faz a sucção do combustível e transfere para o outro. Um outro processo semelhante, aí a gente pode chamar de sedimentação. Nesse caso a gente teria um sólido particulado que estaria justamente
misturado com o líquido. É semelhante ao processo de decantação. A água barrenta, por exemplo, a água de uma fonte. Coleta a água, deixa em repouso e aí as partículas elas vão sedimentar, elas vão se depositar no fundo do recipiente. Sedimentação. Nesse slide nós temos duas imagens e elas representam, de certa forma, o mesmo processo. São dois conjuntos de equipamentos para a realização de uma filtração. Na filtração, a gente também tem uma mistura heterogênea. É importante isso porque o sólido que está presente na mistura ele vai ser retido por um filtro. E aí a gente tem a diferença. No primeiro caso, a gente tem uma filtração simples. A gente pode entender que é simples pelos equipamentos, que são mais simples, são mais baratos, do que o outro procedimento, que é a filtração a vácuo. Uma diferença entre elas, a gente já viu, são os equipamentos. Filtração simples é mais básico, filtração a vácuo já é mais elaborado. A filtração simples, ela é mais lenta. Então, quando a gente tem pressa, quando a gente quer realizar uma filtração de forma mais rápida, a gente utiliza a filtração a vácuo. Aí a bomba a vácuo, ela cria, por isso recebe esse nome, né? Esse vácuo e acelera o procedimento. Observem a imagem no lado esquerdo, na parte de baixo. A gente tem um bico de Bunsen, que é uma fonte de calor, que nesse caso está sendo usado para aquecer a solução que está dentro do balão de vidro. Essa solução ela pode ser, por exemplo, constituída de água e sal de cozinha, que são dois componentes que possuem temperaturas de ebulição diferentes. A água, 100 graus Celsius, e o sal, aproximadamente 1300 graus Celsius. Então, quando a solução ela é aquecida, a água passa para o estado gasoso. Ela percorre o interior do condensador, onde ocorre um choque térmico, e em seguida a água passa por uma condensação. Por isso que o nome do aparelho é condensador. Nós já vimos que na condensação o material ele passa do estado gasoso para o estado líquido. Em seguida, ele é coletado na Erlenmeyer e passa a ser chamado de destilado. Daí, denominamos o processo de destilação simples. Como vocês viram, um processo de separação para misturas homogêneas de um sólido e um líquido. No próximo slide, nós vamos ver o outro tipo de destilação. Semelhante ao anterior, a gente tem agora uma destilação fracionada, uma destilação que é realizada em etapas. Então, nós temos dois líquidos diferentes do anterior, que era um sólido e um líquido. A gente poderia ter uma mistura, por exemplo, de água e álcool. Então, observem lá da esquerda para a direita, de baixo para cima, uma mistura homogênea líquida. E nessa mistura vai ser aquecido, o álcool entraria em ebulição a aproximadamente 78 graus Celsius, percorreria a coluna de fracionamento, a água não conseguiria superar porque as partículas não teriam energia suficiente, considerando que a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius, e aí o álcool gasoso passaria pelo condensador e aí todo o processo que eu comentei no slide anterior se repetiria, o álcool seria coletado no becker. E aí nós já teríamos separados os dois líquidos desse processo. A destilação fracionada é um processo muito utilizado para destilar o petróleo e obter as frações dele, como por exemplo, vocês podem observar agora, butano e propano, gasolina, querosene, diesel, óleo combustível, que são obtidos a temperaturas diferentes. Mas isso vai ser estudado com muito mais detalhes lá no terceiro ano. Agora a gente fica por aqui. Na próxima, como vocês podem observar, nós vamos finalizar essa parte inicial e vamos ver a parte de estrutura da matéria. Até breve.